Você já percebeu que faz muito tempo desde a última vez em que realmente sentiu paz? Não aquele alívio momentâneo de um problema resolvido ou de um dia menos caótico. Estou falando de paz de verdade. Aquela sensação de respirar fundo sem que o peito pareça carregado, de entrar em casa sem tensão, de olhar para o celular sem sentir um pequeno medo antecipado do que pode encontrar. Talvez você tenha normalizado isso. Talvez tenha dito para si mesmo que a vida adulta é assim mesmo, que relacionamentos são complicados, que o estresse faz parte da rotina. Mas existe um sinal silencioso que o seu corpo vem tentando te mostrar há meses, e quanto mais você ignora, mais cansado emocionalmente você se torna. Se esse vídeo tocar em algo que você vem tentando esconder até de si mesmo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque aqui, nós não romantizamos relações que destroem a sua paz. Nós aprendemos a enxergar o que dói, para finalmente entender o que precisa mudar. Existe uma pergunta simples que pode revelar muito sobre a sua vida emocional atual. Quando o celular da pessoa que você ama aparece na tela, o seu corpo relaxa ou se prepara? Parece exagero, mas o corpo quase sempre descobre a verdade antes da mente. Algumas pessoas vivem em um estado constante de alerta sem perceber. Revisam mensagens antes de enviar para evitar conflito. Mudam o tom de voz para não incomodar. Pensam 2 vezes antes de expressar uma necessidade simples. E, aos poucos, deixam de existir naturalmente dentro da própria relação. O problema é que isso acontece devagar. Ninguém percebe no primeiro dia. Você começa cedendo pequenas partes de si mesmo. Evita uma conversa aqui. Engole uma frustração ali. Finge que não se importou com algo que claramente te feriu. Até que chega um momento em que você já não consegue mais distinguir quem você é de quem precisou se tornar para manter aquela relação funcionando. E o mais perigoso é que, com o tempo, o caos emocional começa a parecer familiar. Você passa tanto tempo vivendo em tensão que a ausência de paz deixa de soar como um problema. O seu sistema nervoso aprende a sobreviver em estado de vigilância. Como alguém que mora perto de uma estrada movimentada e, depois de meses, já não percebe mais o barulho constante. Mas o corpo percebe. O corpo sempre percebe. Talvez seja por isso que você anda tão cansado ultimamente. Não é apenas o trabalho. Não são apenas as contas. Não é só a rotina. É o esforço invisível de tentar manter estabilidade emocional em um lugar que constantemente te desregula. É viver tentando prever o humor do outro antes mesmo de iniciar uma conversa. É sentir ansiedade antes de um encontro. É precisar medir palavras para evitar explosões emocionais. Pessoas emocionalmente esgotadas quase nunca estão cansadas apenas da vida. Muitas vezes, elas estão cansadas da tensão contínua de viver sem segurança emocional. E aqui está uma verdade difícil de aceitar: relacionamentos saudáveis não fazem você viver pisando em ovos. Sim, conflitos existem. Dias ruins existem. Nenhuma relação é perfeita. Mas existe uma diferença brutal entre enfrentar dificuldades ao lado de alguém e viver emocionalmente ameaçado dentro da própria relação. A paz não significa a ausência de problemas. Paz significa a ausência de medo constante. Quando você ama alguém e, ao mesmo tempo, sente necessidade de se diminuir para manter essa pessoa por perto, algo dentro da dinâmica já foi quebrado. Talvez você tenha se tornado especialista em adaptar sua personalidade para evitar abandono. Talvez tenha aprendido que amar é suportar silêncio, distância, frieza ou instabilidade. E isso cria uma armadilha emocional perigosa, porque você começa a chamar de amor aquilo que, na verdade, é sobrevivência emocional. A dependência afetiva nasce exatamente nesse lugar. Você entrega tanto controle emocional para o outro que o seu bem-estar passa a depender completamente de como aquela pessoa acordou naquele dia.
Se ela está bem, você relaxa. Se ela está distante, você entra em colapso interno. A sua paz deixa de ser sua. Ela passa a ser administrada por alguém que talvez nem perceba o tamanho do poder que possui sobre você. E o pior é que, quanto mais você teme perder alguém, mais você abandona partes importantes de si mesmo tentando evitar essa perda. Você para de expressar desconfortos. Para de impor limites. Para de dizer o que realmente pensa. Até que um dia olha para a própria vida e percebe que virou visitante da sua própria existência. Existe uma cena silenciosa que acontece em muitos relacionamentos emocionalmente desgastados. A pessoa está sozinha no quarto, olhando para o teto, completamente exausta, mas ainda tentando convencer a si mesma de que tudo vai melhorar se ela continuar insistindo mais um pouco. Mais paciência. Mais compreensão. Mais tolerância. Como se amar alguém fosse sinônimo de suportar continuamente aquilo que destrói você por dentro. Mas maturidade emocional é entender que amor sem paz cobra um preço alto demais. E talvez o sinal que você ignorou durante meses seja justamente esse. A sua vida emocional se transformou em um estado permanente de sobrevivência. Você já não consegue relaxar completamente. Já não sente leveza. Já não se sente seguro para ser espontâneo. E mesmo assim continua tentando salvar uma relação enquanto lentamente perde a si mesmo. Por isso, existe um exercício simples que pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria realidade. Durante os próximos dias, observe o seu corpo. Observe como você se sente antes, durante e depois das interações mais importantes da sua vida. Seu corpo relaxa ou tensiona? Você sente expansão ou contração? Você sente liberdade ou vigilância? Porque o corpo raramente mente. A mente racionaliza. O coração insiste. A carência inventa desculpas. Mas o sistema nervoso sempre revela quando algo deixou de ser seguro. E isso não significa necessariamente que a outra pessoa é cruel ou má. Às vezes, duas pessoas apenas criam uma dinâmica emocional incompatível. Às vezes, o amor existe, mas a paz desapareceu faz tempo. E sem paz, o amor começa lentamente a se transformar em desgaste psicológico. O medo de encarar essa verdade faz muitas pessoas permanecerem anos em relações que as adoecem emocionalmente. Porque terminar parece assustador. Recomeçar parece doloroso. Ficar sozinho parece insuportável. Mas existe algo ainda mais triste: passar a vida inteira desconectado de si mesmo só para não enfrentar o vazio temporário de uma despedida. Você merece relações onde possa respirar sem medo. Onde não precise ensaiar frases antes de falar. Onde não precise diminuir sua luz para evitar conflitos. Onde o amor não seja confundido com tensão emocional constante. E talvez a sua transformação comece exatamente aqui, no momento em que você para de ignorar os sinais do próprio corpo. No momento em que entende que a ausência de paz não é normal. Não é frescura. Não é exagero. É um alerta emocional. A vida muda quando você para de lutar para permanecer em lugares que exigem o abandono constante de quem você é. Então, antes de terminar este vídeo, eu quero te deixar uma pergunta muito honesta. Há quanto tempo você não se sente verdadeiramente em paz? Escreve nos comentários apenas uma palavra que defina o que você sentiu ouvindo essa reflexão. E se você quer continuar aprendendo sobre relações, maturidade emocional e reconstrução da própria identidade sem máscaras e sem romantização do sofrimento, se inscreva no canal. Porque às vezes, o primeiro passo para recuperar a paz é finalmente parar de fingir que ela nunca foi embora.